A violência contra a mulher, infelizmente, é uma realidade que atinge diversas famílias em toda a região e no nosso país. Hoje a Netcar TV traz uma reportagem especial para refletirmos sobre esse tema e mostrar quais são os caminhos de apoio e proteção. De acordo com dados recentes, milhares de mulheres sofrem violência física, psicológica ou moral todos os anos. Um problema social que exige atenção, prevenção e, acima de tudo, conscientização. Conversamos com a Polícia Militar para entender como a corporação atua em caso de denúncia e quais as medidas podem ser tomadas para a segurança da vítima. Boa tarde, eu sou a terceiro sargento Ágata, comandante da Rádio Patrulha de Proteção à Mulher. É um prazer estar aqui hoje falando sobre esse tema tão importante. E a primeira pergunta aqui para você eu queria saber hoje como que a polícia atua nos casos de violência contra a mulher. Rayane, a Polícia Militar de Minas Gerais, ela atua de 3 formas. Através da prevenção, com a realização de palestras, a realização de blitz educativa e distribuição de panfletos PM, com dicas PM, dentre outras ações de prevenção, participação de reuniões. E no segundo momento, nós fazemos o atendimento das ocorrências, A Rádio Patrulha do turno, os policiais que estão escalados no turno, mediante uma situação de violência doméstica, nós fazemos o atendimento e tomamos todas as providências cabíveis, desde a lavratura do registro do boletim de ocorrência, encaminhamento da vítima até o hospital, prisão do autor e encaminhamento até a delegacia da Polícia Civil. E no terceiro momento, após o registro do boletim de ocorrência de violência doméstica, nós temos a atuação da Rádio Patrulha de Proteção à Mulher. Essa Rádio Patrulha, ela vai fazer o contato com a mulher e, através de visitas, nós vamos prestar o apoio e o acompanhamento a essa mulher que está sendo vítima de violência doméstica, com o intuito de quebrar o ciclo da violência. Certo. E quais que são os sinais, que amigos e familiares podem observar numa mulher que sofre violência para poder fazer uma denúncia e identificar? Bom, a violência doméstica, de fato, antes dela ocorrer, ocorre um clima de tensão, é aquilo que nós chamamos do ciclo de violência doméstica, Então, esse ciclo de tensão, geralmente é manifestado através de um ciúmes excessivo, controle sobre a mulher. Então, o homem passa a menosprezá-la, xingamentos, tudo isso são sinais que a gente pode observar, principalmente naqueles relacionamentos abusivos. Esses são os primeiros sinais de uma possível violência doméstica que vai evoluir possivelmente. E o que a população pode fazer, para poder auxiliar na prevenção desses casos? No caso da violência doméstica, a ação que pode ser feita é a denúncia. Nós temos 2 denúncias, através do 190, que são as emergências, que é quando a situação de violência doméstica está ocorrendo naquele momento ou acabou de acontecer. Aí a Polícia Militar vai atender a ocorrência ou então pode ser feita a denúncia através do Disque Denúncia, o 181. Essa denúncia ela pode ser inclusive anônima. Então, é colhido todo um protocolo e repassado para os policiais militares estarem verificando se realmente essa mulher está sendo vítima de violência doméstica. E qual que é a mensagem que a Polícia Militar pode deixar aí para essas mulheres, para a sociedade, para auxiliar o respeito da mulher e essa questão da violência também? A mensagem que eu quero deixar é que a violência ela não é um problema individual, um problema particular da mulher. Este é um problema social e deve ser enfrentado através dos órgãos da rede de enfrentamento à violência doméstica. Então, ela tem que ser de conhecimento das autoridades competentes para que, assim como os órgãos que fazem parte da rede, estarem ajudando e apoiando essa mulher a estar saindo dessa situação de violência e quebrar o ciclo de violência doméstica. Então, o último recado que eu quero deixar é: diante de uma situação de violência doméstica, não se cale, denuncie. Muito obrigada pela sua participação, viu? Agradeço demais, estou sempre disponível. Além da atuação policial, instituições como o CREAS desempenham um papel fundamental, oferecendo apoio psicológico, jurídico e social para mulheres em situação de risco.
Agora, representando o CREAS, eu gostaria, de pedir para você se apresentar para nós, falar um pouquinho da sua experiência profissional e dizer que é um prazer receber você aqui na Netcar TV. Sim, ok. Obrigada, Rayane, pela oportunidade de fala. Eu sou Evane, eu sou assistente social desde 2018. Eu estou atuando no CREAS, atuei no CREAS em primeiro momento em outra cidade por 2 anos e meio. E recentemente, em 2023, eu comecei a atuar aqui no CREAS de Itamarandiba, Então, assim, a minha experiência profissional já é bem extensa. Já passei pelo serviço do CRAS, E agora estou no serviço do CREAS. Então, o CREAS é um serviço que trabalha com questão de violação de direito, Todo público que vivencia alguma situação de violação de direito, ele é atendido pelo CREAS. Em Itamarandiba só tem apenas um CREAS, Porque tem 2 CRAS, Que o CRAS é um serviço de proteção, De a função de que a família, ela tem o sentido da prevenção, Então, assim, o CREAS é mais um serviço de violação de direito. Nós atendemos crianças, adolescentes, vítimas de violência sexual, um abuso sexual, idosos também, que vivem alguma situação de violação de direito. E um dos serviços que a gente atende também aqui é a questão da violência doméstica. Então, todas as mulheres que elas vão no serviço e solicitam uma medida protetiva, primeiro, essas mulheres chegam às vezes para a gente por demanda espontânea. Quando a mulher ela sofre uma violência, aí ela chega no CREAS e relata a situação de violência que ela vivenciou. Ela é atendida no CREAS, por demanda espontânea. E também existem os encaminhamentos de outros serviços, Por exemplo, unidades básicas de saúde, hospitais, a própria polícia militar também, Pode encaminhar uma mulher vítima de violência para a gente, a polícia civil, o Ministério Público e o Poder Judiciário através de medidas protetivas. Então, qualquer serviço público, que a mulher chegar e relatar que sofreu uma violência doméstica, essa mulher precisa ser encaminhada a um serviço de acolhimento, de apoio, a essas mulheres. Então, no CREAS, a gente atende todo esse público de violação de direito. Perfeito. E quais são os serviços que o CREAS oferece para apoiar essas mulheres, ajudar elas a superar, e conseguir seguir uma vida ali depois de sofrer uma violência, que é uma coisa bem pós-traumática, O CREAS, ele oferece, o serviço de acompanhamento psicossocial, que existe vários profissionais, capacitados para acolher essas mulheres, assistentes sociais, psicólogos, pedagogo social. No CREAS a gente não tem advogado, mas a nossa coordenadora, ela é formada em direito, é advogada. Em alguns momentos a gente precisa, que ela faça alguma orientação. Querendo ou não, às vezes ela acaba fazendo esse serviço, para orientar essas mulheres. A gente não faz atendimento psicológico lá, porque a gente encaminha essas mulheres para o serviço de psicologia, que geralmente é nas unidades básicas de saúde ou no SEM, Quando essa mulher é atendida, a gente identifica, que ela precisa de um acompanhamento psicológico. A psicóloga do CREAS, ela faz esse encaminhamento e essa mulher protocola esse encaminhamento na Secretaria Municipal de Saúde para prestar esse atendimento, geralmente é no SEM, que essas mulheres fazem esse serviço de terapia. E depende também. Se essa mulher não tem condições de arcar com a terapia, ela pode fazer no SUS, no Sistema Único de Saúde. Agora, se ela quiser fazer na rede privada também, depende muito da condição, da vulnerabilidade dela. Mas geralmente as mulheres que nós atendemos são mulheres de diversas classes sociais. Daquelas mulheres que vivenciam vulnerabilidade socioeconômica, que é a vulnerabilidade financeira, ou aquelas mulheres que têm também um poder aquisitivo maior e elas precisam também, sofrem também violência. E quero dizer que a violência doméstica, ela acontece em várias famílias, não é só nas famílias que vivenciam vulnerabilidade, nas famílias que vivenciam também, tem um poder aquisitivo melhor, também existe a violência doméstica, A violência doméstica e familiar existem sim. E a gente também tem o serviço de orientação jurídica, que às vezes a nossa coordenadora, ela faz essa orientação, orienta essas mulheres
vão no fórum, solicitam advogado de forma gratuita, ou elas podem procurar também um advogado particular, dependendo da condição delas, né, nesse sentido. E também a gente, quando as mulheres elas estão vivenciando violação de direito, muitas mulheres, por ter uma dependência financeira do agressor, às vezes elas saem de casa, não tem para um local para ir, às vezes não tem condições de arcar com um aluguel. O município também ele oferece o aluguel social, que é um benefício, né, eventual para todo o público que vivencia alguma situação de violação de direito ou de vulnerabilidade. Às vezes tem muitas mulheres que elas não têm condições de arcar com alimentação básica, também é oferecido para essas mulheres uma cesta básica. São benefícios eventuais, não são benefícios contínuos, né? Então, assim, essas mulheres ela têm todo esse apoio, né, do serviço, da assistência social, para ajudar que essas mulheres superem nessa violação de direito. O nosso sentido não é ficar tratando da violência, questionando quando, como foi que aconteceu, não. O nosso sentido lá no CREAS é de apoiar que essas mulheres tenham autonomia e superem essa violação de direito, né, para que elas possam conseguir a vida dela, seguir a vida delas, né, de uma forma com mais bem-estar, com mais qualidade de vida. Perfeito. E para o CREAS, quais que são os principais desafios para lidar com essas mulheres na vulnerabilidade? Rayane, a questão é a seguinte, muitas mulheres, elas chegam no CREAS com várias situações, né? Às vezes, quando chega a medida protetiva do judiciário para a gente prefere não ir fazer uma visita domiciliar naquele momento na casa da vítima, porque geralmente algumas mulheres elas solicitam medida protetiva e pode ocorrer do agressor estar dentro de casa. Então, assim, quando você vai lá e vai fazer uma visita para essa mulher, pode ocorrer que o agressor está lá. Então, você vai fazer um acolhimento, você acaba, talvez, colocando essa mulher em uma situação de risco maior, né? Então, assim, geralmente a gente conta muito com o suporte das unidades básicas de saúde, né? Que são os postos de saúde, os PSFs. Assim, a gente conta muito com o suporte das agentes de saúde para conseguir contato dessas mulheres, porque nas medidas protetivas, geralmente, só vem o endereço, às vezes não vem o contato telefônico, né? E como as agentes de saúde têm esse contato maior com essas mulheres, esse contato com as famílias, né, mais de perto, a gente entra em contato, elas passam nesse contato pra gente, a gente entra em contato e liga para elas virem ao CREAS. Geralmente elas apresentam uma certa resistência, porque querendo ou não, quando alguém é vítima de violência, elas têm um certo receio de falar sobre isso. Então, assim, eu vou lá nesse serviço, nem sei o que é esse serviço, achei que minha medida protetiva ia ficar só lá para a justiça, não ia acontecer de ser atendida em outros locais. Então, assim, elas têm um pouco de receio de chegar no serviço e falar. Só que, assim, a gente precisa também entender que esse medo é normal elas sentirem, né? Então, assim, elas vão ter essa resistência, mas muitas acabam indo. Algumas querem um acompanhamento, outras não querem um acompanhamento, porque querendo ou não, às vezes, elas verem a equipe técnica como se nós fôssemos as agressoras delas, que a gente iria puni-las, né, por ter vivenciado uma situação de violência. E não é o nosso papel. O nosso papel lá do CREAS é acolhimento, é escuta, é orientação, né, dessas mulheres. A gente tem um sigilo profissional, a gente não compartilha os nossos atendimentos com outras pessoas que não for no sentido de ajudar, né? Então, assim, as mulheres elas precisam confiar no nosso trabalho. A gente trabalha muito com a questão do vínculo, né? Se você tem vínculo com algum profissional, você vai conseguir se abrir e falar da situação que você vivenciou. Se você fica meio receoso, você não vai conseguir falar, entendeu? Então, assim, eu quero dizer para as mulheres, né, todas aquelas que vão nos acompanhar através dessa entrevista, não precisa ter medo, né? Nós estamos lá para acolher, nós estamos lá para orientar. A gente não expõe os casos que a gente atende, né, para outros serviços que não vão auxiliar, né? A gente faz, na verdade, ouvir, orientar e conversar e sugerir, né, melhor alternativa. E algumas vezes também eu percebo, né,
a gente discute sempre lá no CREAS, porque às vezes a mulher está com a medida protetiva. Só que por talvez dependência financeira, ela acaba querendo que volta às vezes para o agressor e fica meio receosa. Eu vou voltar lá para aquele atendimento, e se eu falar para elas que eu voltei com o agressor? Ou às vezes a família também interfere, a comunidade interfere. Não, você largou ele é um homem muito trabalhador, ele é um homem bom, mas quem sabe o que realmente está acontecendo é aquela mulher que está vivendo aquela situação. Então, assim, quero dizer que a gente não está para julgar, a gente está apenas para acolher e ajudar essas mulheres. Então, assim, um dos desafios nossos é esses, né, das mulheres aceitar o acompanhamento. E também, se acontecer em algum momento, né, delas chegarem a retornar para essa relação, para a gente, enquanto equipe técnica, né, tá tudo bem para a gente. Né? Só que assim, a gente deixa sempre aquela em alerta que se acontecer uma vez, pode acontecer várias e várias outras vezes, né? Com certeza, então a gente pode dizer que essa é a mensagem que o CREAS deixa aí para essas mulheres, né? Sim, exatamente. E a gente quer dizer o seguinte, que essas mulheres, elas não estão sozinhas, né? Que eu, enquanto assistente social, quanto técnica de referência do CREAS, as mulheres precisam ter confiança nos serviços, né? Você pode realizar denúncia de violência em qualquer local, principalmente no Disque 180. O trabalho do CREAS, eu quero ressaltar que não é apurar denúncia, não averiguar nenhuma situação de violência, ou seja, contra criança, contra adolescente, contra idoso, contra mulher, não. O papel de averiguar uma denúncia é da polícia, né, que tem competência para isso. Então, o nosso trabalho lá é acolher mesmo, é ouvir e dizer para essas mulheres que elas não estão sozinhas, né, que elas podem confiar sim no serviço. Tem o serviço do CREAS, tem o serviço de outros locais, né, no município, que pode escutar, que pode acolher e pode encaminhar essas mulheres para o acompanhamento que elas necessitam, né? Então, assim, eu acho que juntas somos mais fortes, né? Então, assim, eu acho que todas nós mulheres podemos sim sofrer violência e temos que ter certeza, né, de que tem vários serviços que podem nos auxiliar, nos apoiar nesse sentido mesmo. Então, assim, pode contar sempre com a gente. Qualquer mulher que estiver sofrendo alguma situação de violência, faça a denúncia, registre a medida protetiva, né? Vocês não estão sozinhas e a gente precisa se fortalecer sempre enquanto mulheres, porque a gente precisa de relações leves e saudáveis, né, enquanto mulheres. Com certeza, muito obrigada, viu? E parabéns pelo serviço do CREAS, que a gente sabe a importância que ele tem para poder amparar essas mulheres, né? E diversas outras situações, então, muito obrigada, tá? Sim, eu que agradeço, Rayane, pelo espaço, né? E nos colocamos à disposição para qualquer informação. Eu vou deixar aqui o endereço do CREAS. O CREAS funciona na Rua Nossa Senhora de Lourdes, número 49, aqui no centro da cidade, né? Qualquer tipo de orientação, qualquer dúvida que tiver, pode estar nos procurando que a gente está à disposição, viu? A violência contra a mulher não é um problema individual, mas sim de toda a sociedade. É preciso respeito, coragem e empatia para denunciar. Só assim construiremos um futuro seguro para todas.